Olá a todas, todos e todes. Vamos entrar então no módulo 3, que vamos falar sobre roteiro, e na unidade 2, sobre o personagem. Descrever o personagem ou a personagem é dar-lhes qualidades, ao invés de suas ações. Por isso é o momento de escrever com adjetivos e deixar os verbos de lado. É esse conjunto de informações físicas e psicológicas que podem ser ou não incluídas na história que dão a alma do roteiro. Por exemplo, um personagem que tem algum tipo de obsessão, como colecionar colheres, pode levar a ele a determinados tipos de escolha. Nessa unidade, nós vamos falar sobre a caracterização do personagem, o seu desenvolvimento e o clímax. O que é a caracterização? A caracterização é criar um perfil elaborado de suas qualidades. O segredo é tentar prever as suas reações e seus motivos que o levam a isso. Para isso é fundamental traçar características físicas e psicológicas que vão esmiuçar as peculiaridades do personagem para assim pensar como ela vai reagir a essas situações. Por exemplo, um personagem que usa óculos, se alguma situação o leva a perder os óculos, ele pode fazer com que ele faça determinadas escolhas, talvez nitidamente perigosas em virtude de sua má visão. A quantidade de informação depende da importância que cada personagem tem dentro da história. Quanto mais específico formos, mais respaldo emocional o personagem pode transferir à história. Aqui tem uma tabela que ajuda a construir essas características, né? Então podemos descrever e criar para essa caracterização de personagem a sua aparência física, a sua saúde, a sua forma de vestir, a sua postura física, seu movimento, seu ritmo, seu conteúdo da fala, seus hábitos visuais, fragmentos de trabalho, seus hobbies, suas microações, seus detalhes do ambiente, a sua história pessoal, seu nível educacional, seus antecedentes familiares e sociais, suas preferências amorosas, o que gosta e o que não gosta, seus preconceitos, suas manias e seus defeitos, suas necessidades, desejos, objetivos, arrependimentos e rancores, suas falhas e as características que pode perdê-lo ou salvá-lo e seus problemas internos ou externos. Muito mais precisas forem essas informações e com melhor qualidade podemos colocar na caracterização do personagem, melhor será a vida dele dentro de uma história. Elaborando essas características, podemos entender como os personagens pensam e como vão reagir a determinadas situações na qual eles vão ser postos. E assim vamos desenvolver então suas ações e suas funções dentro de um roteiro. E segundo Robert McKee, é revelado nas escolhas de um ser humano que faz sob pressão. Quanto maior essa pressão, maior a revelação e mais verdadeira a escolha para a natureza essencial do personagem. Se faz então a caracterização do personagem para colocar ele a fazer escolhas, e talvez essa seja a principal chave para a escritura de um roteiro. A função então da estrutura que criamos por o personagem é como vamos desenvolver eles e a partir disso criar as pressões progressivamente para fornecer esse personagem e fazer ele enfrentar esses dilemas cada vez mais difíceis. Então a função do personagem é trazer à história qualidades da caracterização necessária para fazer escolhas convincentes. Então essas mudanças, essas descobertas, os acontecimentos e as transformações se fazem fundamental para desenvolver a história. E quanto mais caracterizado o personagem tiver, mais fácil isso vai vir para a escritura de um roteiro. De forma simples, um personagem então ele tem que ser crível. Jovem o suficiente, velho o suficiente, forte ou fraco, mundano ou ingênuo, educado ou inocente, generoso, egoísta, esperto, bobo, mas tudo isso nas proporções certas. E a combinação dessas qualidades deve permitir que o público que vai se deparar com a história acredite que aquele personagem agiria daquela maneira e que vai fazer então ele ser crível aos olhos e aos ouvidos dos espectadores que assistem à história. Depois do desenvolvimento do personagem no roteiro,
aprontamos então o clímax da história, porque toda a história vai para nós chegarmos no terceiro ato, que é o clímax, que é o momento de maior definição da vida do personagem durante daquela escrita, daquela história. Pode ser uma luta contra um vilão inimigo, ou encontrar o seu amor, ou uma resposta que estava muito tempo esperando, uma luta que tanto esperava para definir algo. O segredo é que o clímax tem que ser recheado de suspense e tensão para parecer que ele é impactante. E ele tem que ser a experiência mais satisfatória de todas dentro de um filme, dentro de uma história contada. Então, contar uma história a partir do personagem é prepará-lo para esse clímax, esse grande momento da história. E muito obrigado a todas, todos e todes. Até a próxima.